Do Evangelho de Mateus, capítulo 6. Em Mateus, capítulo 6, Jesus nos mostra a verdadeira espiritualidade e diz para não sermos como os hipócritas, pessoas que buscavam ser reconhecidas e se autopromoviam através das suas ações. Jesus nos ensina a maneira correta de ajudar uma pessoa através das obras de caridade e de esmolas, do versículo 1 ao versículo 4. Jesus mostra que quando formos ajudar alguém ou dar uma esmola, devemos fazer isso em secreto ou em particular, sem querer aparecer ou se divulgar, para que sua atitude seja recompensada pelo Pai, que vê em secreto, mas se fizer isso com a intenção de se autopromover ou buscar o reconhecimento das pessoas, essa pessoa ela já recebeu a sua recompensa. Jesus vai nos ensinar agora a respeito de uma vida de oração, do versículo 5 ao 15. Em primeiro lugar, ele nos mostra que novamente não devemos orar como os hipócritas, que oravam para serem vistos pelas pessoas. Em segundo lugar, Jesus revela a maneira correta de orar, sendo ela no secreto, na intimidade com Deus, onde, antes de abrirmos os nossos lábios, abrimos o nosso coração ao Senhor, e Ele nos vê em secreto e irá nos recompensar publicamente. Jesus fala do versículo 7 ao 8 que não devemos, no momento da oração, ficar usando repetições vazias, pois Deus, que sonda os corações, busca sinceridade no nosso falar e no nosso relacionamento com Ele. Agora, do versículo 9 ao versículo 15, Jesus ensina seus discípulos a orar e lhes apresenta um modelo de oração. Vemos que a oração é uma peça fundamental na vida de qualquer pessoa. Orar é falar com Deus e a comunicação é essencial para que exista um relacionamento. A oração do Pai Nosso nos ensina como devemos orar a Deus, não para repetirmos palavra por palavra, e sim serve como um guia para aprender a orar. Vamos analisar esta oração. O versículo 9. Jesus nos ensina a falar diretamente com Deus. Não precisamos de intermediários como Maria, Pedro, João, Paulo e outros santos. Deus, Ele nos ouve a nossa oração, mas devemos orar com respeito, pedindo que o seu nome seja santificado através da nossa vida e que à medida que carregarmos o nome do Senhor na nossa vida, ele seja glorificado através da nossa maneira de viver. No versículo 10, nós vemos Jesus nos mostrando que devemos submeter a nossa vontade à vontade de Deus, pois a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, e mais importante que a nossa. Não devemos, nas nossas orações, fazer nenhum tipo de chantagem e nem exigências, mas buscar a vontade de Deus para a nossa vida, aqui na terra, como é feita no céu. No versículo 11, Jesus nos ensina que a nossa vida, nosso sustento depende de Deus. Quando reconhecemos isso e oramos confiando em Deus, Ele nos dá o sustento que precisamos, mesmo quando parece impossível. Ele é um Deus de providência e de provisão. Versículo 12. Jesus mostra que uma parte importante da oração é pedir e oferecer perdão. Devemos ser humildes para reconhecer os nossos erros e pedir perdão a Deus, confessando os nossos pecados, mas também devemos perdoar quem pecou contra nós. Quando entendemos que Deus nos perdoa, quando não merecemos, devemos fazer o mesmo com outras pessoas que não merecem. Versículo 13. Jesus nos ensina que devemos orar por proteção, pois Deus não nos livra de todas as dificuldades, mas Ele nos ajuda a ficar firmes na luta contra o pecado. Quando estamos lutando contra tentações que representam os convites que vêm para pecarmos,
podemos pedir a força de Deus para fazer o que é certo. Deus é mais forte do que o pecado. Quando vencemos o pecado, mostramos a glória do reino de Deus. Depois que Jesus ele nos ensinou a respeito da oração do Pai Nosso, ele mostra a seriedade da questão do perdão. No versículo 14 e 15, Jesus mostra que aquele ou aquela que se recusa a perdoar o seu próximo não tem o perdão dos seus pecados e nem a sua oração respondida, porque só existe uma coisa que nos separa do nosso Deus, e é o pecado. Então, independentemente do que essa pessoa tenha feito a você ou falado, decida perdoar e se liberte dessa situação e tenha os seus pecados perdoados por Deus e suas orações respondidas. Novamente, vemos a instrução de Jesus do versículo 16 ao versículo 18, de não sermos como os autores da fé, religiosos que deixavam seus rostos tristes para mostrar às pessoas que estavam jejuando, buscando se autopromover. Com tal atitude, Jesus diz que eles já receberam a sua recompensa, que era nada mais do que o reconhecimento dos homens. Mas Jesus, ele nos ensina a maneira correta de jejuarmos e sermos recompensados por Deus. Quando formos jejuar, Jesus diz o que devemos fazer no versículo 17 e 18. Em primeiro lugar, devemos ungir a nossa cabeça. Em segundo lugar, lavar o nosso rosto para que as pessoas não percebam que estamos jejuando. Em terceiro lugar, devemos abrir esse jejum em secreto para que o Pai que nos vê em secreto nos recompense. Jesus nos alerta no versículo 19 ao 21 sobre a loucura de juntar tesouros na terra, pois tudo pode ser destruído ou perdido, mas nos céus todos os nossos tesouros estão seguros. A juntar tesouros nos céus é aqui na terra. É você investir no reino de Deus, na palavra de Deus e ajudar todos aqueles que têm necessidades. Observamos que Jesus, no versículo 22 ao 23, nos mostra que se tivermos os nossos olhos voltados aos tesouros nos céus, nossas decisões, ações, escolhas, a nossa vida terá luz, representando uma vida espiritual saudável. Porém, em contraste com aqueles que têm bons olhos, Jesus nos alerta se os nossos olhos forem mau, representado aqui pela cobiça, avareza, inveja, ganância, pelas riquezas terrenas. Essa pessoa terá a sua vida contaminada pelas trevas. Agora Jesus no versículo 24 mostra que não podemos servir a dois senhores, porque enquanto você estiver odiando um, estará amando o outro. A um você se dedicará, porém ao outro você irá desprezar. É por isso que ele diz que não podemos servir a Deus e a Mamon. Mamon significa dinheiro ou riqueza. Jesus aqui não está condenando a riqueza, mas o fato de você amar, se dedicar mais o dinheiro e seus bens do que a Deus, pois isso é a quebra do primeiro mandamento, que diz: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Jesus agora nos ensina no versículo 25 ao 34 a não se preocupar nem ficar ansioso ou atormentados pelas coisas dessa terra, como comida, bebida, vestimenta, pois o nosso Pai Celestial sabe de todas as nossas necessidades, e assim como Ele cuida da erva do campo e dos pássaros, assim também cuidará de nós como seus filhos. Jesus nos ensina, no versículo 33, que devemos buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça, pois quando buscamos o reino de Deus acima de tudo, Deus cuida das nossas outras necessidades. Nada é mais importante
que o reino de Deus e sua justiça. No versículo 34, Jesus nos adverte para não nos preocuparmos com o futuro, pois cada dia terá o seu próprio mal. Esse capítulo 6 do Evangelho de Mateus nos traz grandes aplicações para a nossa vida. Vejamos algumas. A primeira aplicação nós vemos no versículo 1 ao 4, onde Jesus nos mostra que quando dermos esmolas ou ajudarmos qualquer pessoa, não devemos fazer isso para sermos vistos e nem elogiados por pessoa alguma, mas Jesus diz que quem faz isso para se autodivulgar são pessoas hipócritas, que procuram ser reconhecidas pelos seus atos de caridade, porém não existe amor no que elas fazem, pois buscam a recompensa dos homens. Elas irão receber só isso e mais nada. A segunda aplicação nós vemos do versículo 31 ao 34, onde Jesus nos ensina a ficar livre da ansiedade, mostrando que a ansiedade é inútil, porque ela nos leva a se preocupar com um problema ou um assunto que ainda não aconteceu. E 70% das estatísticas dizem que os problemas que nos deixam ansiosos e preocupados nunca vão acontecer. Você deve tomar cuidado com a ansiedade, pois ela pode te tornar uma pessoa incrédula, levando essa pessoa a duvidar e não confiar em Deus. Mas você que quer se ver livre de toda ansiedade, faça essas duas coisas. Em primeiro lugar, confie em Deus, entregando tudo nas suas mãos e crendo que tudo mais Ele o fará. Em segundo lugar, descanse em Deus. Quando a nossa confiança está no Senhor, não há o que temer nem duvidar, pois sabemos que no tempo determinado por Ele, veremos o seu agir. Esse foi mais um ensino do estudo do Evangelho de Mateus. Eu creio que esse ensino está nos tornando mais parecidos com Jesus. Amém? Deus te abençoe.